programa Vozes Femininas no ar, mais um episódio, essa proposta que visa abordar de forma abrangente os direitos das mulheres, promovendo informação, conscientização e o debate construtivo sobre temas essenciais para a igualdade de gênero, sendo esse um caminho fundamental para o desenvolvimento social. Uma promoção do CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, o Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Uma apresentação junto comigo, a psicóloga e presidente do CONDIM, Karina Page. Tudo bom, Karina? Olá, Mais uma vez juntas tudo aqui. bom? Muita alegria de estar aqui hoje falar sobre um assunto importantíssimo, né? Que é a saúde da mulher. Vamos lá. Vamos lá. Conosco hoje duas convidadas especiais, a enfermeira Núbia Beth Lopes, coordenadora do curso de enfermagem da Uniftec, e juntamente com ela, a sua aluna graduanda, né, a Manique da Rosa Carpes, acadêmica do curso de enfermagem, também conosco. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Uma Prazer ter alegria vocês aqui. estarmos aqui, né? Falar de um tema que a gente gosta tanto, né? Isso aí, saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar, parto humanizado, prevenção ao câncer de mama, lembrando também do Outubro Rosa, né, 2024. Então, vamos lá. Primeiramente, Núbia se apresenta para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, eu sou a enfermeira Núbia, eu coordeno o curso de enfermagem do Unifetec, também sou funcionária da prefeitura, estou no momento em licença prêmio, estou fazendo o meu doutorado na Universidade Federal de Santa Maria e hoje estou aqui para a gente conversar um tema que eu dou aula, que eu trabalho há muitos anos e que é minha paixão da minha vida, juntamente com a minha acadêmica, a Manique. A gente fica muito feliz de receber a Núbia aqui. Nós somos colegas há muitos anos, né, Núbia? Porque trabalhamos juntas ali na Secretaria da Saúde, inventamos bastante moda, fizemos bastante bagunça juntas, né? Eu tive um período que coordenei a saúde da mulher também e sou funcionária da Prefeitura da Secretaria de Saúde há mais de 20 anos. Então, temos várias aventuras e também batalhas, né? Batalhas que nós travamos pela saúde da mulher, a Núbia com essa alegria de sempre, e esse entusiasmo e essa iniciativa, né? E então, por isso, convidei ela com todo o meu coração. A primeira pessoa que eu penso quando penso em saúde da mulher é a Núbia, porque ela é a pessoa responsável por muitas coisas que existem no nosso município, né? Dentro da saúde pública, né? E expert, e vai nos mostrar e falar um pouquinho de cada coisa. Questão do planejamento familiar, questão do câncer de mama, né? E a gente vai puxando também um pouquinho para os direitos das mulheres, né? Porque muito do que é direito deve estar dentro das políticas públicas. Conosco também a Manique. Tudo bem, Manique? Sim, tudo bem. Tudo bem. Meu nome é Manique, estou aqui a convite da professora Núbia, né? Nossa referência lá no nosso curso. Me sinto muito feliz nessa área e no trabalho que a gente tem desenvolvido, né, prof? Ela tem nos encaminhado aí para uns caminhos que a gente tem gostado bastante. Gratidão pela tua presença. A Manique está aqui porque ela é referência, assim, porque ela tem agitado junto com os estagiários das unidades, da unidade de progresso, assim, ela tem feito muita coisa, estamos planejando muita coisa durante todo o mês de Outubro Rosa, né? Sim. Muito bem, então vamos lá, vamos abrir, né, esse nosso bate-papo, que é cercado de muita informação, muito tabu, né, também precisamos falar disso, que ainda, né, são assuntos cercados por muito tabu. Vamos começar pela importância do planejamento familiar, né, o planejamento familiar é essencial para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Como vocês veem, né, essa questão hoje em Bento Gonçalves, na região? A gente sempre tenta trazer, né, Karina, para a nossa realidade aqui local também, essas questões, vocês que estão sempre ali também, na rua, digamos assim, né, recebendo essas mulheres e conversando com elas. Vamos falar então de planejamento familiar e as suas importâncias. Bom, é um tema relevante, né? No planejamento familiar, o que a gente teria o ideal? O ideal seria aquela mulher, antes dela querer engravidar, ela já ir para o seu médico que acompanha, para os seus profissionais de saúde de acompanhamento, ou seja, na unidade de saúde, ou seja, no seu privado, e já fazer os exames pré-gravidez. Então, ela já vai com os medicamentos, ela já vai com um corpo mais preparado
para depois, se ela quiser engravidar naquele período, ela já esteja com seu corpo mais organizado, com menos chances de ter problemas. E Bento, a gente tem em todas as unidades de saúde, tem enfermeiros que vai fazer o primeiro atendimento quando a mulher desconfiar que ela está grávida, quem vai atender vai ser enfermeiro. Então, deu o teste positivo, o enfermeiro que vai solicitar os primeiros exames, o enfermeiro que vai fazer os testes rápidos, inclusive o pré-natal masculino. Então, feitos os exames no parceiro, no pai desse bebê, visto o tipo de sangue, todo um apanhado também da saúde desse homem, porque às vezes o homem é só ali que ele vai para uma unidade, é só ali que ele vê sua saúde. Tem se descoberto muitos hipertensos, muitos casos de exames alterados, que é nesse momento. Em função de um pai que vai Que junto vai com a mãe, junto, descobre. Repara, isso. pré-natal Mas, masculino, isso é uma pois novidade. isso é uma novidade. Isso é uma Isso aí. E novidade. Bento é o município que foi um dos pioneiros em pré-natal masculino. Antes de começar a nível nacional, o nosso município, nós tínhamos uma pessoa muito para frentex na época, né, que começou tudo isso, era referência para todo o estado e muitos lugares do Brasil. Ela foi falar do nosso pré-natal masculino. Então, é uma honra para nós termos um pré-natal masculino antes de terem nas políticas públicas nacionais. Voltando para a mulher, então, é bem importante quando ela vai fazer os testes rápidos de quê? De HIV, de hepatite B e C, o teste de sífilis, que infelizmente dá muito positivo. A gente está assim, com uma grande PSPs, né? epidemia de sífilis, né? E bebê depois é uma consequência muito grave. Os índices altos de ocupação em leito hospitalar neonatal é função de sífilis positiva na mãe. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa mudar. E E se a às mulher, vezes as pessoas nem sabem que estão. muitas vezes, Né? né, Karina, ela descobre ao começar o pré-natal, tanto a mulher como Quanto o o homem. parceiro. E é tratável, né, E Núbia? é tratável, totalmente tratável. Então, assim, o importante é os dois tratarem, né? Não ficar só um, porque senão ela vai se reinfectar de novo. Então, é algo tranquilo, mas que muitas ainda ou não fazem o exame, ou o parceiro não vai junto, ou reinfecta durante a gravidez, que é importante, por isso que existem exames primeiro, segundo e terceiro trimestre. E a gente tem aqui em Bento, assim, ó, todas as unidades atendem, todas recebem, todas fazem o cadastramento dessa gestante, fornece a carteirinha de gestante, agendam para o dentista. Nós temos pré-natal, odontológico também, nutricionista se for necessária, psicóloga também, ou os grupos da psicologia. Então tem muito atendimento, muita coisa. Os grupos de gestante é uma coisa que a gente pede muito, enfatiza muito e vê o resultado diferente. Aquela mulher que conseguiu fazer um grupo de gestante, participar, aquela mulher que aprendeu. A gente está fazendo, né, Manique, lá na nossa unidade, um curso de gestante. Então, ela aprendeu a semana passada como desengasgar um bebê. Então, todas as mulheres e os parceiros que estavam junto aprenderam a fazer a técnica. Se acontecer, ela vai saber o que fazer. Então, a gente vai no hospital, aprende a dar banho, aprende a trocar uma fralda. Antigamente, a gente fazia isso. Hoje, é ladinho. A gente sabe que não se troca mais fralda, que nem a maioria de nós trocamos. Cuidar do cotinho umbilical. Nós pegamos já casos que a criança saía com o clipezinho. E quando a gente foi fazer a vacina dos 7 dias, lá nos 5 dias, a BCG, a gazezinha que tinha saído do hospital era a mesma. Ela estava verde. Nossa. Hoje já não se usa mais gaze para não acontecer também. Desde como trocar uma fralda correta, o umbiguinho fica de fora, como dar o banho, as técnicas para o bebê ficar tranquilo, o cuidado da mãe. Amamentação. Claro, né, Karina? Ah, sim. Como membro do GRAM, apaixonada, como ajudante a fazer os mamaço em Bento, simpósios, a gente não pode falar que a gente fala muito da amamentação. E no curso do pré-natal, a gente faz essa mulher a olhar para si e ver como é que é o seu mamilo. E a gente tirar aquele mito que a mulher que tem mamilo invertido não vai amamentar. Isso é um mito.
A mulher não vai amamentar o mamilo, é a areola. Então a gente ensina ela a como deixar maciozinho para o bebê abocanhar a areola. Então tudo isso é trabalhado porque a amamentação é vida para o bebê. O índice de mortalidade neonatal é menor, infecção, reinternações e além de ser uma pessoa mais inteligente. Isso tudo é planejamento familiar, né? Familiar, quando ela Informação. deseja Mais, né? engravidar. Isso e Sim. muito mais. Claro, é um Os universo de exames, informações, né? né? Também falamos em planejamento familiar quando essa mulher não quer ter filho também. Claro. Hoje a lei mudou, né? Nós tínhamos até poucos anos atrás, a mulher tinha que ter 25 anos, tinha que ter 2 filhos ou mais, tinha que ter o consentimento do Uhum, parceiro. sim. Hoje a lei tirou. A mulher não precisa ter filhos, tendo 21 anos ou mais, o consentimento do parceiro não precisa, ela pode optar para solicitar A a laqueadura laqueadura. tubária. Uhum. Isso, e daí ela vai entrar numa fila, continua os 2 meses ainda, é um método irreversível, então tem que ter um tempo para ver se também ela não se arrepende, passar por alguns profissionais. Temos a vasectomia, que também é mais tranquila, que o parceiro pode fazer, Bento se encaminha para o urologista e Uhum. também se agenda a cirurgia, que é um pequeno procedimento muito mais simples, muito mais Uhum. tranquilo. E que vale depois, se a gente tiver tempo, falar um pouquinho, né? Os homens têm muito medo da vasectomia, muitas fantasias envolvidas e são desnecessárias, né? E esses são os métodos definitivos, digamos assim, né? Tem Isto. toda a disponibilização de métodos que não são, que são contraceptivos não definitivos, né? Não de esterilização. E temos muitos, né, Karina? Na secretaria hoje está fornecido gratuitamente para as mulheres a pílula do dia seguinte. Se deu, aconteceu, teve algum caso ali, precisar, não para ser usado como método, é Uhum. para ser uma coisa eventual. Peguei uma senhora, uma paciente que tinha 8 vezes usado a pílula do dia seguinte no mesmo mês. Ela estava com nós fazendo pré-natal, né? O organismo não resiste. Sim. Temos a pílula quando ela está amamentando, que é especial para amamentação, que ela Sim. só pode usar enquanto estiver amamentando mesmo. Não é 2, 3 anos depois, o bebê nem está mais mamando e a mulher continuar. Conheço várias crianças que nasceram desse método, que não era indicado para aquela idade daquela mulher. Temos o DIU, que é tranquilamente colocado. Temos os injetáveis. Contraceptivo normal, aquele oral, né? Também. O oral, Que isso, que não não é é para o da, não amamentar. para amamentar e nem o do dia seguinte, é o comum, que a maioria, Isso, na a maioria das verdade, vai mulheres fazer pílula uso, comum, né? que a maioria das mulheres usa. Temos outros métodos que são As os camisinhas. injetáveis, né? O tanto mensal como trimestral para aquela mulher. Temos o Implanon, que é Uhum. especial para nossas adolescentes, para que tem algum problema mental, também tem indicações específicas. Mas temos também pelo SUS. E, com certeza, os preservativos masculino e feminino, né? A camisinha masculina tem todas as unidades de saúde, distribuição gratuita, não precisa ter controle, pega quantas forem usar. E a feminina também, que a mulher tem que testar, se conhecer, saber usar. E eu brinco que é o melhor método, que ela não vai correr menos risco Uhum. de uma IST, ela domina, se o parceiro não quer usar, ela tem opção, se não quer, risco de contrair uma IST ou risco de de engravidar, ela tem essa opção, né? Uhum. Então a mulher tem que saber disso, porque infelizmente ainda temos alguns homens que não querem usar camisinha masculina. E esse é um ponto para a gente conversar um pouquinho, mas eu queria reafirmar aqui essa questão que tudo isso que está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, claro, organizado de forma semelhante, mas com algumas diferenças em determinados estados e municípios. Aqui nós temos, né, assim, uma situação bastante interessante, né, de disponibilidade de métodos, como a Núbia falou, mas isso tudo é um direito, né? O direito à saúde faz parte do direito à saúde, e no específico relativo aos direitos das mulheres. E isso a gente precisa sustentar,
precisa manter como um direito, né? Então, dentro do rol dos direitos, a gente, como Condim, né, discute muito os direitos de todas as ordens, né? Lógico que muitas vezes as discussões a respeito de violência contra a mulher, elas tomam, né, um tempo e uma quantidade de ações, mas a gente não deve esquecer que os direitos das mulheres, eles são amplos e precisam ser mantidos e sustentados, né? Então, tudo isso que está à disposição, a gente tem que fazer uso, a gente tem que buscar e também exigir, por que não? Né? Exigir pelas maneiras negociáveis, de uma maneira oficial, né? E poder buscar esses direitos que as mulheres têm. Né, de ter contraceptivo, né, para evitar gestação, de fazer um pré-natal digno, né, para que tenha um bebê saudável, com os exames e com as vacinas e com tudo aquilo que pode ser proporcionado e que vai impactar positivamente para a chegada desse bebê. Porque é tudo uma preparação, né? Então tem o pré-natal masculino, que também é uma novidade, assim, né? Novidade, já tem alguns anos aqui em Bento, sim. mas é uma novidade, assim, em termos históricos, eu acho que dá para É dizer verdade. assim. E Né? também é um direito ela escolher não ter filhos. Exato. E uma sociedade que a gente vive Uhum. cobra muito da Cobra, sim. mulher. Tu tá com alguém e o filho. Sim. Se tem um, cobra o segundo. Então, isso que a gente tem que pensar, que às vezes a gente está pressionando. Hoje tem muitas E tá tudo mulheres que bem a não mulher querem não ter querer ter filho, tá filhos, tudo né? bem. Tá tudo bem, não é Exatamente, né? Exato. Hoje a gente sabe que tem muitas trocando os pets, são os filhos, e elas são ainda Sim. cobradas pela Claro. sociedade. Então, nós, enquanto mulheres, também temos que cuidar. Como que a gente cobra da outra? E o filho? É. E o segundo Uhum. filho? Tem o menino e a menina vem quando? Então, a gente tem que repensar essas formas de Exatamente. pensar, Uhum. falar. Às vezes, para mim, a experiência foi tão maravilhosa que eu quero que a outra mulher viva essa experiência Uhum. também, né? Mas como tudo, ultimamente, em vez da gente perguntar, a gente vai afirmando, vai dizendo como é que tem que ser, o que que é melhor. E não é assim, Claro, o né? mais importante é respeitar a decisão daquela Decisão mulher, né? Como dela. mulher, não Isso quero, aí. e, né? E tá tudo bem. E claro. Bom, meninas, vamos entrar num assunto que eu vi que a Núbia veio com o colar, depois ela vai explicar pra gente. A Karina veio com o bottom. Todos os anos a gente tem o tradicional, né, e extremamente importante a campanha do Outubro Rosa, né, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama, uma campanha que já vem há muitos anos. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre prevenção, né, quais são as recomendações mais importantes para as mulheres em relação à prevenção, detecção precoce. A gente sabe que ainda existe muita gente que não tem tanta informação. A gente estava falando aqui em off antes, a Núbia comentando que o marido dela é oncologista, né? Às vezes muitas mulheres chegam já com um caroço grande, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é extremamente importante, independente do mês que a gente está no ano, né? Importantíssimo a gente falar sobre o câncer de mama, que é um dos cânceres que ainda mais detectados, né, nas mulheres, mas a prevenção já está, né, ajudando bastante. Depois a gente fala um pouco de dados. Eu não peguei aqui ainda os dados principais, mas eu vou deixar com vocês. Então, eu vou só falar o porquê que eu tô com esse colar, o que que ele significa, e eu vou passar para minha aluna, para a Manique, porque ela tem trabalhado tanto esse mês que eu vou me deter a ficar um pouco calada, né? Porque eu falo demais, né? Quem já me conhece sabe, né? Então, este colar eu uso há muitos anos, né? Era uma associação que ajudava também os pacientes com câncer que tinha, e a gente trabalha que quando a mulher encontrar um tumor bem pequenininho, um nódulozinho que às vezes não é nada, e ela fica anos e anos com aquele medo. Às vezes são os fibroadenoma, que é muito comum os adolescentes terem, e muitas vezes o medo de ser algo grave faz ela nem procurar e manter. Isso. Tanto é que hoje a gente não fala mais em autoexame de mama. Hoje o Ministério tem preconizado autoconhecimento das mamas, que a Manique vai falar também, que é conhecer não só as mamas, é o corpo, é a boca, é a pele, é a gente se conhecer, se ver se está mais bonita. Eu brinco que as mulheres têm que ter os seus dias lá, que elas vão se examinar para jamais chegar num nódulo desse tamanho. Ele é isso aqui, ó. As minhas bolinhas aqui do meu colar para representar. Ninguém de vocês precisa encontrar algo assim. Se a gente olhar todo mês,
se conhecer, se gostar. Tá trocando a roupa? Se olha. Tá no chuveiro? Dá uma olhadinha, se toca. Olha a boca, olha a pele, olha o cabelo. Brinco que a gente tem que se gostar, mulheres. Então, um dia por mês ali é o dia de olhar se o meu cabelo precisa um retoque, se precisa um cortezinho, se um batom vai ficar mais bonita. Então, é a mulher se gostar e se conhecer. A gente, alguém diz para nós, vamos procurar caroços, a gente vai querer fazer? Não, né? Não, não, Ninguém não. de nós quer procurar doença, quer achar Claro. doenças. Mas se a gente muda esse olhar, se ela aprende a se olhar, se gostar, chegou na unidade, Que nem chegou na um enfermeira, autocuidado, né? Eu vou cuidar de mim, é o autocuidado, que exatamente. envolve a autoestima também, né? Que é uma composição, né? Aquele olhar assim para se achar mais bonita, mais feliz, dar umas boas gargalhadas. A gente estava comentando ontem, né? Que quanto mais a gente dá gargalhada, menos problemas cardíacos, etc. Então, mulheres, gostam de você, se conheçam. Daí nós vamos falar todos os cuidados que tem que ter, que eu vou deixar para a Manique falar. Mas é se gostar, se olhar, se valorizar. Isso é muito importante. E daí, Manique, como que a mulher tem que fazer? O que que tu aconselha? O que que vocês estão orientando? Bom, nós estamos agora em campo, né, com o nosso estágio lá de saúde coletiva, e como eu mencionei lá para os nossos agentes de saúde, que são eles que são a nossa linha de frente nessa de levar a informação certa e de orientar as mulheres, dentro das suas casas, a gente tem trabalhado, com relação nessa questão que a professora Núbia falou, do autoconhecimento, da mulher aprender a se tocar, porque tem um tabu em volta disso, Claro, né, a mulher não sim. consegue Existem muitas explorar. vergonhas ainda, né? Sim, Mulheres que nem se ainda. olham, não se tocam em alguns Sim, lugares do sim, corpo. verdade. Acho que tem duas situações. Uma, aquela mulher de mais idade que não foi educada para se olhar, para cuidar de si, né? Que tem todo um tabu de uma educação rígida, repressiva quanto ao seu corpo e sexualidade. E tem a mulher jovem que está sob a ditadura da beleza, daquele corpo que ela tem que ter e não tem, e nunca tem, né? Porque parece que é assim Nunca tá pela, bom. né? A gente vê por aí, tem que ter aquele corpo de modelo. E aí ela não quer olhar porque ela não tem aquele corpo dela, não quer se olhar. Então E tá tem cada essas vez duas. mais difícil, né? Porque o tal corpo de modelo, até uns anos atrás, era uma pessoa realmente. Hoje em dia, são inteligências artificiais, então vai ficando cada vez mais Impossível. impossível, inatingível, e as meninas, né, estão cada vez mais buscando esse referencial de rede social, de um holograma, de um personagem fictício. E com Isso é raiva bem do seu preocupante. corpo, isso é uma comum, né? Enquanto que antes a gente tinha, né? Ai, o transtorno de imagem corporal, o transtorno alimentar. Não estamos nem falando de transtorno. Nós estamos falando que o normal hoje é a menina se olhar e não se gostar. Então não vai se tocar, então não vai se cuidar. E esse é uma Isso. coisa que interfere. Outra questão que a gente tem levantado e tem estudado também bastante, o que que essas campanhas, né, agora como o Outubro Rosa está em evidência, o que está sendo trabalhado dentro dessas campanhas, né? Até onde o papel da campanha Outubro Rosa está conseguindo atingir as pessoas? O que que a gente vê hoje em dia? Estatísticas levantando que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. E o que que isso, qual é o resultado que a gente tem? A mulher com medo, né? Tem também a questão dos fake news, daquele desserviço que ainda é oferecido, que alguns pessoas afirmam que a mamografia pode causar câncer por causa da radiação. E daí a mulher está lá dentro da sua casa, né, com medo de se expor a esse exame que é tão importante, né, que a gente tem no serviço do SUS, e fica lá. Sente uma alteração na mama, né? Tá ali, né? A maioria dos casos que chega hoje na rede do SUS são mulheres que têm área palpável há muitos anos. E é como a professora disse, já chegam aqui com os caroços, né? Os nódulos já bem avançados, né? E daí tem que correr contra o tempo para conseguir reverter essa situação. Hoje, o que que a gente tem trabalhado no Outubro Rosa? Temos que alertar as estatísticas, temos, mas não focar nisso. Não deixar a mulher, né, apavorada com esses números, por ela, meu Deus, eu vou fazer parte dessa estatística negativa, né? Então, é trabalhar. O que que a gente tem feito?
vamos focar no que é prevenção. Alimentação saudável, exercício físico, fazer os exames de rotina também, né? Aproveitar o que tem de serviço no SUS, que é mamografia a partir dos 50 anos, bianual, depois. Se já apareceu já alguma alteração, busca atendimento o quanto antes, Em né? qualquer Qualquer idade, idade, né? Mamografia qualquer idade. diagnóstica é uma coisa, de rastreamento é Sim. outra, né? Uhum. Isso, e evitar a obesidade também, Sim, que é um também. fator de risco. Então, se antigamente a gente falava que câncer de mama não tinha prevenção. Uhum. Colo do útero, sim. Tu faz o teu Sim. teste, tu Papa vai lá, Nicolau, faz o Papa sim. Nicolau, coleta, trata, tu nunca vai ter câncer. E continua isso. E continua mulheres morrendo de câncer de colo. Então, também temos que ver. Mas o de mama, hoje a gente já sabe que essa Uhum. prevenção de atividade física, não obesidade, Não tabagismo alimentação, também. não tabagismo, é algo que vai diminuir Sim. os índices, E né? unindo essas 3 coisas, né, alimentação saudável, prática de exercício físico, controle de peso e mais, os exames, né, de mamografia, a gente vai ter um cenário aí que o câncer de mama vai ser uma doença curável, né, tem que trabalhar nessas questões. E ele é curável, isso que a gente tem que deixar descoberto do início, né? Tem 95 mais chances de ser curável, de só tirar o nódulozinho, a parte imediata. Então, mulheres, não se apavorem, tá? O índice, as prevalências é algo que assusta, mas eu acho que a gente tem que trabalhar, porque quando a gente vê, quando o Ministério falando, que as Sim. gurias mostravam, eu ainda sou do tempo de 1 a cada 6, Uhum. mas o Ministério desse ano tem mostrado 1 a cada 8 mulheres. Nós estamos em 4. Mais 4 aqui, 1 em 8 mulheres vai ter câncer de mama até acabar sua vida. Então, não quero dizer que a média é a idade. Não, até morrer, Sim. Em algum momento da cada vida. 8 mulheres, uma vai ter. É os índices do Brasil. E Uhum. a curva tem ascendente, ela não está reduzindo. Então, é algo importante para você, mulher que está em casa, para você se olhar em qualquer momento, se conhecer, se gostar, se valorizar. Achou algo diferente? Vai ser a primeira a ir numa unidade de saúde, primeira a procurar seu profissional de saúde para E Manique, não é só o nódulo, né? Que outras alterações Tem que a outras mulher tem que alterações, observar? sim. muito Tem importante. alguns outros sintomas que são vermelhidão na pele, a mama, ela fica, com um abaulamento em alguma parte, prestar atenção. Tipo um buraquinho, Isso, assim? tu vê que tá Ah, mais, profundo ali. Dor na mama, tem que prestar atenção, é um sinal de alerta. Tem a questão da Mas nem inversão sempre, né, também. Manique, Uhum, precisa doer, sim. tá? Não, Geralmente não dói. câncer não dói. Às vezes a mulher se bate e daí Uhum. ela vai fazer exame. Uhum. Daí ela acha que foi aquele batida que Uhum. causou o câncer. Não, ela descobriu por causa daquilo. Isso. Trauma não vai causar câncer, né? Tem depois a inversão do mamilo, né, que é outro sintoma também. Isso também é importante, né? Uma mulher que sempre teve o mamilo plano, tá? De repente começa a inverter. Ou sempre teve o mamilo protruso para fora. E de repente ela vai se olhar, se tocar na frente do espelho, entra para dentro. Isso é um sinal importante. Tipo casca de laranja, né, Isso também. Manique? Cheio de buraquinhos e o outro não. Uhum. Tipo buracos, saliências, caroços, cheio de veias. Presta atenção também. Se tem uma região cheia de vasos e o outro não, procura também Esses atendimento. sintomas eles podem acontecer no início do câncer ou eles só aparecem quando o câncer já está mais avançado? Ou não tem. Tudo vai depender nome e sobrenome de câncer. A gente diz que tem que ter Sim. nome e sobrenome, a profundidade dele, o local Uhum. dele. Se ele é muito profundo, não vai aparecer Claro. externamente. Uhum. Mas se ele é mais superficial, Uhum. né? Então, mulheres que já tiraram nódulos benignos, tem que cuidar um pouquinho mais. Quem é as pessoas que a gente pede para não esperar os 50 anos? Quem teve câncer familiar Próximo. primário, né? Uhum. Seja Mãe. a mãe,
Avó, filha filha. ou irmã. Vó não Avó é não. primário. Não, é mãe, Né? irmã, filha. Mãe, irmã e filha. Primeiro grau, que a Primeiro gente grau. chama, Parente são de essas aí. Depois disso já vai reduzindo, mas também não é grande alteração, assim, porque eu tive, eu vou ter. Eu tenho pessoas que eu lembro que meu marido tratava de 5 irmãs, 3 tinham em Porto Alegre quando nós morávamos. 3 irmãs tinham, Duas não. 2 não. Então, assim, se tu teve a irmã, a mãe, ou se tem uma filha que teve, a gente pegou essa semana uma senhora que as gurias estavam capacitando os agentes, e eu fazendo aurículo nela, né? Que a gente faz as sementinhas também. Fazendo aurículo, e ela quis ficar. E a gente achou estranha, era uma capacitação só para os agentes. E depois ela nos disse, a filha dela teve. Então ela tem risco. Ela tem risco maior, Sim. e ela queria saber. Uhum. Né? Então, eu achei assim, interessante, ela participou. Isso é uma coisa que a gente até muitas vezes não sabe, né? Porque a gente sempre pensa do mais velho para o O mais mais novo, novo, né? e não o E não o contrário, né? Ela contrário. tinha a filha que tinha tido e ela tinha também Sim. curiosidade, Dúvida. porque ela é de primeiro grau. Ela né? acaba sendo Parentesco. grupo de risco, né? Isso, então tu não vai esperar os 50 anos. A gente brincava assim, ó, faz uns 10 anos antes. Se ela teve com Mas 60 o Ministério anos, me corrige 50, se ainda segue grupo de risco a partir dos 35, né? Tem que fazer os exames. Ou sociedade- tem alguma mudança? Não, o Ministério não. A Sociedade de Mastologia, ela preconiza a partir dos 40. Tanto é que o Rio Grande do Sul tem uma lei estadual, era Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que a partir dos 40 já existe uma lei para fazer a mamografia. Infelizmente, o SUS, ele não é só para a nossa região, né? O SUS, quando faz as políticas públicas, ele faz para o Brasil inteiro. Realidades diferentes que nem com 60 anos a mulher não tem acesso. Então, ainda no SUS, é a partir dos 50. Aquele pedido de mamografia que o enfermeiro da unidade pode pedir é de rastreamento. Mas se o Isso, enfermeiro mas está dentro do fazendo... rastreamento, no Ministério da Saúde, tinha o rastreamento população normal, 50 a 64 anos, e o rastreamento para a população de risco, 35 anos. E isso mamografia bianual, ao menos que tenha mudado. Eu estou aqui me metendo porque eu fiz, né, coordenei a saúde da mulher por um tempo, a gente fez o protocolo da Eu mama. já digo, E, Karina... e existia sempre aquela discussão de se fazer a mamografia a partir dos 40 e não dos 50, né? E a ecografia que é feito daí. Porque tem pessoas com câncer de mama, ali no hospital tinha uma já em cuidados paliativos há meses atrás, com 22, 23 anos. Então a gente não pode esperar até o 35, até o 45, até o 50, quando tem algo suspeito ou quando ela teve alguém ali, né, de primário e tem uma certa dúvida. Então, acho que ajuda o pessoal a entender que tem duas formas, né, de prevenir. Né? Questão do exame da mamografia. Diagnóstico precoce. Isso, mamografia não é prevenção, é diagnóstico precoce. Foi um erro, eu me confundi. Sim. O diagnóstico pela mamografia em população que toda mulher tem que fazer numa faixa etária e que, mesmo que não tenha sintoma, aí que é meio difícil, que as pessoas, ué, que eu não tô sentindo nada e eu vou ter que fazer exame. Então, mas tem que. Então, é isso que tem que ficar claro. As mulheres, a partir dos 50 anos, até antes, devem fazer o exame mesmo não tendo sintoma, né? E exame, o autocuidado, esse que nós estamos falando, é desde sempre, desde o início, né, enfim, do corpo que se modifica na adolescência, tem que observar essas mudanças, e em especial, como a Monique falou, assim, a Anúbia, diferenças de uma mama e de outra, e diferenças de coisas que não tinha antes e passa a aparecer, aí sinal de alerta. E nesses casos já não é mais rastreamento, já é diagnóstica. Já não interessa a idade, não interessa a ministério, não interessa nada. Tem que buscar logo um médico, tem que fazer não apenas a mamografia, mas todos os exames que ele porque se ela é muito novinha, a mamografia não vai ser o melhor exame. Daí tem a ecografia. Então, dependendo do caso, por isso que a mamografia tem aquela certa idade, tudo, porque você solicita a ecografia. Ela vai fazer antes
Daí vai ser continuar. E mulheres com mama densa também, isso o médico Isso. vai poder avaliar, Vai. né? Inclusive para definir, bom, não tem sintoma nenhum, mas tem uma mama muito densa, Isso. daqui a pouco sua mamografia não é Então suficiente. precisa ser comparado, auxiliado, porque a primeira coisa que diz a nossa mamografia é a densidade da nossa mama. Então a gente tem que saber, eu tenho a mama densa, eles padecem para fazer. Compensação, ela não cai tão rápido. Então a gente brinca. Para exame é péssimo. Mas para beleza, pra beleza, mas isso é brincadeira, né? A gente tem que fazer e vai estar no resultado. Vai ter os BHERTs. Isso o profissional de enfermagem já vê. Isso é uma urgência. A minha colega estava falando ontem, Núbia, se tu tem alguém suspeito, a mamografia vai levar 2 dias, 3 dias aqui em Bento. Ah, se é rotina, em 30 dias ela tem feito. Então não é desculpa que não tem exame. Vão para as Isso. unidades. Se você tem 50 ou mais e nunca fez, tem que fazer, tá? Se você tem alguma suspeita, vai. Geralmente a mulher vai fazer o cito, o enfermeiro vai fazer o Sim. exame clínico das mamas. Eu brinco para minhas alunas que a gente ensina elas a ter olhinhos nos dedos. A polpa dos dedos, que é onde a gente se examina, não é a ponta, não é tocando piano, é a mão reta, né? É circulando quando a gente for fazer. Essa polpa dos dedos, o profissional da enfermagem tem muita sensibilidade. Eu lembro que eu tinha, logo que eu cheguei em Bento, há 20 anos atrás, a Liga de Combate ao Câncer fazia. O SUS aqui não tinha mamografia, levava 4, 5, 6 meses para a gente conseguir, era muito tempo. E nós tínhamos uma parceria. E eu mandei uma mulher de 24, 25 anos. E a gente não podia solicitar naquela época, não era permitido. Então a gente botava, tá com Mária, o exame clínico, suspeita, estou te encaminhando a paciente, mas eu não podia escrever mamografia, senão eu era triturada, né? E eu lembro que a pessoa lá da Liga me ligou e disse, tu tá brincando, olha a idade da mulher. Eu disse, pai, pede, faz que tem algo estranho, isso aqui não tá normal. E ela ria de mim. 2, 3 dias depois ela me retornou, tu tinha razão. Meus dedinhos têm olhinho mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem, que o profissional enfermeiro faz muito toque, faz muito exame clínico, quando ele faz o citopatológico. Então, ele tem uma mão muito preparada para examinar e saber. Mas, às vezes, pode passar despercebido. A mamografia vai ser o exame que auxilia, né? Por que se desaconselha hoje falar em autoexame de mamas? Porque a mulher se tocava de qualquer jeito, com ponta de dedo, Não querendo achar nada. não querendo achar nada, exatamente, e não ia procurar, não ia fazer um exame Claro. clínico, não chegava no médico ou na enfermeira e dizia, não, eu faço em casa, fica tranquilo, não precisa. E não ia fazer mamografia. Então é isso que mudou. Nem o exame clínico da mama. Nem o exame clínico. E esse já se faz no citopatológico, que a indicação é de coleta de citopatológico, isso é bom falar também, Que é outra desde o prevenção, início da vida Vida sexual. Outro câncer né? importante, né? Que é o colo de útero também, né? Isso Os que a gente não exames, pode não deixar pode deixar de falar, né? Também a gente tem trabalhado, né? Até junto na campanha do câncer de mama. Eu digo, vamos aproveitar que a gente está trabalhando sobre o câncer de mama e já vamos fazer com que essa mulher também realize o cito, que é também outro câncer, né? Que também o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, medo de fazer o exame, né? Então, a gente... É outra coisa que a gente trabalha muito, assim, eu tenho trabalhado há anos com os alunos, que tem que ser feito um cito delicada, com sutileza, com a mulher não sair de lá que não consegue nem caminhar. Então, isso assim, tem que ser muito delicado, porque tu tem que fazer aquela mulher voltar. Ninguém de nós gosta de ir lá, ficar aquela posição e fazer, mas nós vamos e fizemos. E sabemos da importância que tem, porque nenhuma mulher ia precisar tratar um câncer de colo de útero se ela fizesse o cito e tratasse. Nunca ia chegar a virar um câncer. A gente brinca que o colo de útero é o câncer bonzinho. Ele leva anos para virar. Tirando pequenas exceções, que é aquele fulminante, que é muito rápido, que não adianta nem tu fazer anual.
que ele é muito agressivo, os demais todos levam anos. E acho importante explicar para a população, né, que citopatológico é a retirada através desse exame, né, que também conhecido como Papa Nicolau, onde o enfermeiro, o médico coloca um aparelhinho, né, dentro da vagina e coleta um pouquinho de célula, por isso cito, né? E aí Uhum. aquela célulazinha vai para o laboratório, e aí conforme as características dela que vai dar os resultados, né? Quando elas apresentam qualquer tipo de alteração, tem todo um cronograma para ser seguido. Às vezes não significa de uma alteração, isso é câncer. Pode ser indicativo de investigar, daí vai para um outro exame um pouco mais complicado, que é o histopatológico, chamam biópsia A também, colposcopia, né? a Que é o aparelhinho, você colposcopia, coloca e se vê ele num tamanho Uhum. bem maior. Se ali ainda aparece colorindo. alterado, faz a biópsia, se Que, tira uma nesse exame também partezinha. aparecem algumas infecções vaginais Isso, também, que as são floras, né, tratadas, que são a né, de uma maneira. gardnerella, que Isso. são vários exames ali que se trata e a gente, ao coletar, a gente já sabe. Ó, essa paciente está sugestiva de uma gardnerella, só pelo cheiro. Uhum. Ah, isso aqui é uma cândida, só pela Sim. Uhum. secreção. Ah, isso aqui é um tricomonas, tá cheio de bolinhas. Então, isso a gente passa, nossos alunos ficam sabendo que vai encontrar ali. E o resultado tem que ser semelhante. Eu brinco que a Uhum. gente já fechou um laboratório, porque eu colocava na evolução o que estava vindo, quando vinha os resultados, não dava certo. Então, Exatamente. tu tem que saber o que tu Uhum. viste e saber discutir um resultado do exame. Logo que iniciou, muitos anos atrás. Hoje não, hoje nossos laboratórios são muito bons, com qualidade muito boa, confiáveis, né? E acho que nessa era de Google, né, mas principalmente, né, tendo esse acesso, a gente deixa um convite para as pessoas irem na sua unidade de saúde, para conversarem com os seus enfermeiros, porque eles estão habilitados para explicar aquele resultado ali, né? O que que é BIRADS? O que que é BIRADS 1, 2, 3, Uhum. 4, Isso. Esse é da 5? mamografia, Da tá? mamografia. O que que é aquela Isso. alteração que está descrita no Antigamente, meu Papa Nicolau, antigamente citopatológico? os NIC que falavam, NIC, hoje a hoje não. nomenclatura não existe mais, não fala mais em NIC, porque eles fizeram uma nomenclatura universal. Então, tanto o resultado no laboratorial privado como do SUS, a gente vai falar mesmos resultados, os mesmos nomes. Então, para todo mundo entender. Então, já que a gente está nessa questão, né, dos acessos aos serviços, né, já nos encaminhando também para o final do programa, vamos falar um pouco, pode ser começar com a Núbia ou mesmo a Manique, a Kari também tem acesso a essas informações. Eu queria saber de vocês quais os principais serviços, né? A gente já veio falar de alguns aqui, mas os principais serviços da saúde sexual e reprodutiva disponíveis para as mulheres aqui na nossa comunidade, que eles podem ser acessados, né? A mulher que está ali não tem, infelizmente, não tem acesso a um acompanhamento privado, particular, né? Ou de plano de saúde, ou de Uhum. atendimento particular nos consultórios médicos. Como é que é o processo, né, para agendar consultas, acessar esses exames através do SUS, Uhum. né, principalmente? Eu brinco que hoje a mulher não precisa ter nem vergonha e nem medo de ir para o SUS. Que o nosso SUS, a gente diz que é o SUS Plus, é o SUS Master, assim, ó, onde ela tem muita coisa de muita qualidade. Eu trabalhei em muitos municípios já, e aqui como Bento, eu acho que a gente às vezes não conhece os serviços Uhum. todos, a complexidade de serviços que a gente tem. Isso a gente tem que falar e o pessoal tem que, porque muitos vêm nos dizer. A gente não tem, às vezes, sabe como funciona. Todas as unidades de saúde hoje têm agendamento, né? A pessoa vai lá, agenda a sua consulta, agenda o seu encaminhamento. Se ela é hipertenso, tem dias especiais. Se é diabético, tem dias especiais. Se é gestante, tem dias especiais. Se é puricultura, tem dias especiais. Então, ela vai agendar, tem o número X de fichas de urgência, que ela pode ir, tanto para dentista como para médico. Ninguém sai não atendido de uma unidade. Se passa pela enfermeira, se passa pelo um acolhimento para ver o que que é. Ah, não tenho aqui, não tenho nesse momento, então vamos encaminhar para a UPA, vamos para o pronto atendimento. Mas ela não sai sem ser atendida ou
comunicada. Tem grupos de gestante, tem grupo de diabéticos, tem muitos grupos de saúde mental, grupo de troca de consulta, tem o antigo NASF, que a gente Troca de chama, receita. troca de receitas, perdão, isto, que também tem atendimento, muitos grupos, tanto de nutricionista, psicologia, o farmacêutico hoje tem nas farmácias regionais, né, as farmácias que tem o farmacêutico ali para orientar, para dizer como se usar. Então, assim, tem muita coisa, assim, ó, ela tem acesso aos exames. Exato. E a porta de entrada é a unidade básica, né? Então isso acho que é importante. Busca a sua unidade básica. As unidades básicas, elas são em número de 24 hoje, né? E elas estão localizadas nos bairros. Parte delas tem agentes comunitários, que é a equipe de Isso, saúde da família, e que faz, além de oferecer esses exames e essa assistência, tem os agentes que vão na casa, vão fazer o rastreamento, e aí falando nessas políticas de mamografia, que envolvem, né, o diagnóstico precoce, a mamografia, enfim, os agentes vão fazendo essas campanhas, vão, né, por conhecer a população aquele bairro lá, vão, vamos dizer, buscando todo mundo e trazendo e lembrando, entendeu? Você já Então se é uma cria, outra né, esse política. vínculo de comunidade, E né? nessa hora a gente pode dizer, né, Núbia, que o SUS está muito melhor equipado nesses termos de recursos humanos, de estratégia, do que a própria situação particular, né? Às vezes a gente tem uma fantasia de que eu vou lá no particular e aquilo vai me resolver e aí eu não vou ter risco nenhum. Não. A gente tem que ter consciência, tem que ter uma cultura de autocuidado, né? Então a gente tem que se responsabilizar por nós mesmas, né? E buscar esse acesso a todas essas coisas da saúde da mulher como um direito que nós temos, né? E buscar também a rede pública, o SUS, que oferece tudo isso que a Núbia está E contando. tem coisas, né, Karine, que eu posso ser a pessoa mais rica, posso ser a mulher com mais posses possível, mas se eu tenho HIV, eu não vou na farmácia comprar medicamento. O único lugar que ela consegue medicamento é via SUS, é via o Sistema Público de Saúde. Hanseníase, tuberculose, são várias coisas. Transplantes, quem é que mais faz transplante? Se uma das mulheres precisar um transplante, eu sou do tempo que eu fazia transplante, eu captava órgãos, quando eu morava em Porto Alegre, eu ia nos locais captar os órgãos, ia fazer, e eu lembro muito bem, o paciente tinha convênio, tinha que sair do convênio, passar para o SUS para ser um Sim. doador ou ser um receptor de um transplante. Então, assim, ó, o nosso sistema público, ele é muito bom. Tem falhas? Tem, mas como todos os outros também tem. Eu sempre Então, digo que não é o modelo do SUS que tem falhas, né? Que é um problema, não é o modelo. O problema é o financiamento do SUS. Então, isso aí é uma luta política também, né? Uma luta de direitos. Eu tenho uma camiseta que eu vou para lá e para cá, que está escrita que defenda o SUS. Eu devia ter vindo hoje com o meu defenda o SUS, é, porque eu acho que isso é acho que fundamental. nós somos da época, né, Karina, que a gente assim, ó, falar mal do SUS na nossa frente, ou da rede básica, ou da coisa, vai ter briga, porque a gente sabe tudo que bom, porque as nossas gestantes, quando vão, fazem os grupos, eu brinco que o grande problema, às vezes as pessoas particulares, os alunos dizem, mas eu não vi isso quando eu estava grávida, eu não tive esse acesso durante a minha gravidez, e agora eu estou vendo que ali na unidade básica de saúde não é postinho, e nem posto. As pessoas estão acostumadas, por isso que a gente tem que buscar através dessa palavra. Isso! Por que não a gente não vai indicar para vocês? Posto e postinho, posto é posto de gasolina, né, gente? Postinho era quando era lá antes do SUS, antes de 1990, onde tinha só um profissional, uma atendente Sim, de para tirar a pressão. enfermagem, para tirar a pressão, né? Nem verificar, né? Para tirar. Exatamente, que foi lá limpando, se tornou técnico atendente, que não tinha nada do nutricionista, um psicólogo, um enfermeiro em todas as unidades. Quando eu cheguei em Bento, eu fui a segunda enfermeira concursada. Só tinha uma enfermeira antes. Depois eu acabei não assumindo, eu fui da terceira, quarta. Mas assim, eu não tinha enfermeiros em todas as unidades que façam, que coordenam uma unidade. Não tinha nutricionista, não tinha psicólogo, não tinha nada. Então, hoje a gente tem uma rede muito boa. E muito assim, ó, não é só a saúde. É interligado com a ciência social, com a educação, vários assim, né? Não, as pessoas discutem violência, discutem a mulher vítima de uma violência, discutem
mil outras coisas com a rede. E como tu né? falaste antes no início do programa, né? Tudo isso é informação e quanto mais informado se está, muito melhor fica a prevenção, né? Com certeza. E assim a mulher fica sabendo cada vez mais dos seus direitos, né? Dos seus deveres também e das suas possibilidades, né? Dentro da nossa sociedade. Perfeito. Bom, Gurias, eu queria agradecer a vocês. Mais um programa, né, Cari? Isso aí. Nosso Vozes Riquíssimo. Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Hoje tivemos saúde sexual e reprodutiva da mulher, planejamento familiar, prevenção do câncer, outubro rosa. Tudo isso você ficou informado. Qualquer coisa é só voltar ali no vídeo e ouvir tudo de novo. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Núbia. Obrigada, Monique. Nós que agradecemos Prazer. a oportunidade, né? E dizer que a mulher empoderada é aquela mulher com conhecimento. Ela vai ver que ela não tem que achar na mídia que tem que ser a beleza externa, ela tem que ter conhecimento. Isso que nos dá poder, isso que nos dá poder de decisão. Quero um parto normal, quero uma cesárea, quero fazer cito, quero procurar. Então, é nos conhecermos. É isso que a gente deixa para vocês que estão nos escutando. Se conheça, se ame do jeito que você é, linda e maravilhosa. Perfeito. Cari, obrigada novamente. Até o próximo. Com certeza. E o meu recadinho hoje é curto, é defenda o SUS, defenda os direitos das mulheres, né? Consciência e defesa dos nossos direitos. É assim que a gente evolui. Obrigada a todos e até o próximo Vozes Femininas.